Boa noite aos presentes, boa noite aos que estão em casa. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje pela manhã nós tivemos nossa primeira escola dominical presencial, né? E sentimos a falta de alguns irmãos, mas que foi muito bom. E eu quero compartilhar com vocês o texto de Efésios 4, do 2 ao 4. Diz o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há só uma mente, há só um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança, em vossa vocação. Então aqui, esse texto, ele está falando sobre a unidade da igreja. O porquê nós devemos estar conectados, estarmos juntos. Porque nós somos uma só carne. Nós temos um só Senhor. Deus, Pai e Espírito Santo. Ele é só um. Então que nós possamos manter essa unidade entre nós irmãos. Vamos dar continuidade, vamos orar para o Ministério de Louvor entrar com a sua participação. Oremos. Pai amado, graças te damos, Senhor Deus, por estarmos aqui, Pai amado, podendo te cultuar, Pai amado. Obrigada por tudo. Abençoa, Senhor Deus, cada um que aqui chegou. Abençoa, Pai amado, que está em seus lares. Que a tua palavra, Pai amado, possa vir de conformidade aos corações. Abre, Pai amado, coração e mente, para que nós possamos ouvir tua palavra e pôr em prática. Abençoa, Pai amado, todas as pessoas que aqui estão. Abençoa, Senhor Deus, o Vitor, Pai amado, nosso irmão, que vai ministrar a tua ceia, que vai ministrar a tua palavra. Pois é em nome de teu Filho amado que te oro e te agradeço. Amém. Ministério de Louvor. Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E a primeira música que a gente vai cantar tem por nome Lugar Seguro, né? Cristo é o nosso lugar seguro. E o Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Este salmo ele é muito importante para nossas vidas, porque ele confirma o que nós já sabemos, né? Que o Senhor, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele nos olha o tempo todo, ele está ao nosso lado o tempo todo, ele não dorme diante das nossas dores. Então, vamos meditar na letra desta música e vamos louvar de todo o nosso coração para o nosso Deus. Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda
direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, terra e é também dono do céu. Olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo-poderoso Deus da minha salvação. Oh, 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 estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Amém? Vamos continuar louvando o nome do Senhor. E a próxima música, ela fala de como o Senhor, ele nos encontrou, né? Nós, quando chegamos à casa do Senhor, nós chegamos completamente diferente do que nós somos hoje, né? Nós vamos crescendo na nossa vida espiritual, amadurecendo cada vez mais, criando conhecimento da palavra de Deus. Mas quando a gente chega, o que a gente é, né? A gente vai conhecendo o amor que Ele tem por nós e como Ele mudou as nossas vidas, como a gente veio de um mundo tão cruel e conheceu um Pai tão amoroso que cuida de nós com tanto amor e com tanta misericórdia. É assim. Conheci um mundo mau e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis
saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre e Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Amém. Vamos continuar louvando. E essa música agora ela fala sobre o nascimento de Jesus, né? Hoje nós estamos aqui no culto de ceia do Senhor para relembrarmos o sacrifício que Deus fez por nós. Ele veio à terra, morreu por nós, cresceu como um ser humano normal, mas nos mostrou que é possível vivermos infinitamente e completamente voltados para Ele. Deus e vive em mim, debaixo
abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. A igreja. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Amém? Oi. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e a paz do Senhor esteja com todos. Deus seja louvado e engrandecido a cada dia. Hoje, mais um dia, né? Iremos ceiar ao nosso Deus, lembrando-os em memória do nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para que pudéssemos termos vidas, pois outrora estavam mortos nos nossos delitos e pecados. Quero deixar um texto para a meditação dos irmãos, daquele que nos assiste aí pelas redes sociais. Está lá na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Diz o seguinte: Portanto, para isto mesmo foste chamado, pois que
também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava como ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Deixo bem interessante qual fala do nosso Senhor, ali em que ele se entregou, ele não revidou, e ele, sendo Deus, podia justamente revidar ali como Deus. Ele não, se ele quisesse, ele não passaria por aquilo que ele passou, mas antes ele se entregou. A Bíblia aqui, quando vemos um texto, ele entregava-se a si mesmo. Para quê? Para que nós, por meio dele, por meio do sofrimento, por meio ali da angústia de Cristo, o qual ele sofreu pelos nossos pecados, pois eram os nossos pecados ali que eu julgava, ele simplesmente entregou-se a si mesmo. Então é hoje que nós estamos aqui para relembrarmos que ele nos chamou através da cruz, através daquele madeiro onde foi pendurado. Ele nos chamou para que tivéssemos vida, não estivéssemos mais mortos, pois outrora estavam mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora em Cristo temos a vida. Temos a vida, temos o Espírito Santo e temos a salvação. E simplesmente nos lembramos hoje, aqui na ceia, sempre, do ato do nosso Salvador na cruz. Que nós, pelos nossos próprios méritos, jamais conseguiríamos nos chegarmos a Deus, mas Cristo simplesmente abriu o caminho para que possamos estar perto de Deus e Deus de nós. Então que viemos nos relembrar a cada dia desse feito em Deus, não só hoje, qual nos relembramos como a ceia, mas a cada dia, no nosso lar, nas nossas orações, relembrando que o nosso Senhor fez por nossas vidas. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Boa noite a todos. Graça e paz, amém? Amém? Amém, amém. Ontem, no culto de jovens, um pequeno círculozinho de jovens, nós abordamos o tema Firmes na Rocha, usando Mateus 7 e usando também Lucas 6. Hoje eu queria passar para vocês um pouquinho, um resumozinho do que eu falei no culto de jovens ontem. Queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia em Lucas 6, 47.
Vamos ler do 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve essas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus nos mostrará a quem pratica as palavras dele, quem ouve e quem pratica as palavras dele, a quem essa pessoa se assemelha, a quem essa pessoa é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou ali alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus, de primeira mão, ele mostra a diferença do homem que teve o trabalho de cavar para fazer o alicerce da sua casa, e a diferença entre esse homem e o homem que não teve esse trabalho de cavar, não teve esse trabalho de fazer o alicerce da sua casa. Na ilustração que eu trouxe ontem, eu disse que esse homem somos cada um de nós. E essa casa não é nada mais, nada menos que nossa vida. Essa casa é a nossa vida e nós mesmos temos que edificar a nossa vida. E essa rocha que esse homem teve o trabalho de cavar para encontrar ela e ali fazer o alicerce, essa rocha é o próprio Deus. Fazendo essa ilustração, dá para perceber que as duas casas estavam na areia. As duas casas estavam na areia, porém, ninguém sabe como estava o alicerce daquela casa. Ninguém sabe como é que está o alicerce dessa igreja. Todo mundo só vê esse exterior. Foi isso que eu tratei ontem, porque muitos cristãos, trazendo a ilustração que os dois eram cristãos, os dois homens que edificou as duas casas eram cristãos, todos os dois, porém, teve o trabalho de cavar e firmar o alicerce, o outro não teve. Percebemos que esse alicerce é a nossa comunhão, é a nossa vida em secreto com Deus. Porque muitos cristãos, seja jovens ou qualquer que seja, eles prestam atenção e se ocupam somente no exterior. Eu tenho que pregar, eu tenho que participar. Claro que é de suma importância. Mas o que é mais importante para uma casa? O alicerce dela ou pintura, por exemplo? É isso que eu tratei. O que é mais importante para um cristão? A vida secreta e íntima com Deus, ou tentar ao máximo ter sua participação na igreja? Claro que temos que participar. E falando de vida íntima secreta com Deus, existe o texto de Mateus 6, que o próprio Jesus fala o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechas a porta. Orás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, o teu pai, o teu Deus que está em secreto, te recompensará. Mas nós não devemos ir a secreto com Deus somente buscando essa recompensa, buscando algo que nos beneficie, além do mais do que Deus já nos beneficia na nossa vida. E foi isso que eu tratei com os jovens ontem, que muitos cristãos só se preocupam com o exterior da casa, da sua vida, e não se preocupam com a sua comunhão íntima com Deus. Não se preocupam em entrar no quarto e fechar a porta e ficar ali em secreto com Deus. Não só buscando recompensa, mas buscando a comunhão, buscando estar em secreto com Deus, buscando estar ali pertinho dele. Amém? Boa noite, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus.
Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Josué, capítulo 24. Vamos meditar um pouco nesse texto de Josué. Josué 24, do 1 ao 15. Vamos ver esses 15 versículos. Estamos aqui mais uma vez. Feliz por ver todos aqui. Que Deus nos abençoe. E quem está em casa também. Amém? O texto diz o seguinte. Amém? Todos encontraram? Amém? O texto diz o seguinte. Obrigado. Diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Tera pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vosso irmão, e vindo a Jericó, e habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os fariseus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram diante de vós, como os ambos os reis dos amorreus, em sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se notarmos bem, podemos ver com clareza o alerta que Josué está trazendo ao povo de Israel. Não somente ao povo de Israel, mas a todos nós. A todas as pessoas que querem seguir a Deus, que deseja fazer a vontade de Deus. Este é o alerta que Josué vem trazendo. Josué estava falando do povo de Israel, quanto para aquele que tinha abandonado, tanto para o povo de Israel, quanto para aqueles que tinham abandonado as suas crenças, tinham abandonado a sua cidade, tinham deixado os seus deuses de lado. É essas pessoas que Josué estava falando. Josué reuniu todos em Siquém. Ele lhes fez uma revisão da história nacional. Essa retrospectiva cobriu o período desde a chamada de Abraão até o próprio Josué, que enfatizavam em atos salvadores de Deus, a recitação dos milagres que aconteceram, que foram planejados por fé em Deus, por fé no poder do Senhor, pelo fato que Deus foi fielmente, supriu todas as nossas necessidades, todas as necessidades até aquele momento deles. Israel deveria estar seguro do que o Senhor estava disposto, era capaz de satisfazer todas as necessidades daqueles povos. Então Josué chega para o povo e diz: olha, o Deus que você serve tirou Abraão da terra de Uz dos caldeus, foi para Canaã, rodou, conheceu Canaã, teve Isaque teve Jacó e Esaú. Jacó e seus filhos foram para o Egito. Os descendentes deles viraram escravos no Egito. Tirei de lá, feri o Egito, atravessei o Rio Jordão, atravessei o Mar Vermelho,
Então Josué ele mostrou vários milagres que Deus estava fazendo na vida daquele povo. Estava mostrando por onde que eles estavam passando e o que é que Deus estava fazendo. A cada povo que eles guerreavam, Deus deu a vitória na mão deles. Com todos esses milagres expostos, de maneira nenhuma o povo deveria recorrer a outro Deus. Porque o nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Muitas das vezes nós buscamos recorrer outras maneiras, porque não confiamos em Deus. Não esperamos a resposta de Deus. Porque a graça de Deus é magnificada. Foi Ele quem tomou a Abraão. Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dele a Isaque. Está no verso 3. A expressão da além do rio, também encontrada nos versículos 2, 14 e 15, é uma referência a Ur dos caldeus. Além do rio Eufrates, foi ele quem tirou vossos pais do Egito. Está no verso 6. Ele lhes deu a terra dos amorreus. Está no verso 8. Libertou-os das mãos de Balaque. No verso 10. Depois de cruzarem o Jordão, os israelitas encontraram muitos inimigos, mas Deus os deu na vossa mão. Deus deu na vossa mão. Estes feitos se tornaram realidade não com a tua espada, nem com o teu arco. Não foi realizado nem com espada e nem com arco. Israel não tinha base para glorificar guerrilheiros. Não tinha. Tudo isso aconteceu não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, em Zacarias, capítulo 4, verso 6. Por todo o relato fica claro que Deus é o agente por meio de quem o sucesso é alcançado. Qualquer derrota sofrida pelo povo foi resultado de ignorar a Ele. Qualquer derrota sofrida pelo povo de Israel, ou qualquer derrota sofrida em nossas vidas, foi porque nós o ignoramos. Ignoramos o nosso Deus. Deixamos Deus de escanteio. E é isso que vemos. Nossas derrotas, nossas quedas, nossos tropeços, nossos declínios, nada mais é do que falta de confiança em Deus. Falta de Deus em nossas vidas. Porque o Deus que liberta, o Deus que abre o mar, o Deus que cura, o Deus que dá a vida, jamais iria desamparar. Jamais. Basta confiar. Jamais. É isso que estamos vendo dentro do povo de Israel. Um povo cheio de blasfêmia. O povo estava correndo atrás de outros deuses falsos. Isso foi o que incomodou a Deus e o deixou indignado. Fez com que Josué reclamasse com o povo. No meio do cenário religioso de Siquém, e pela segunda vez, Josué lembra que temos que ter fidelidade para com Deus. Fidelidade. Enquanto Deus faz em nossas vidas, nós o amamos, nós o adoramos. Mas Ele para ali, aí a gente vai virar as costas para Deus? Vamos esquecer do que Deus fez em nossas vidas? Esquecer as bênçãos que Ele coloca em nossas vidas? Não podemos. Devemos ter fidelidade para com Deus. Josué chega e apresenta uma espécie de balanço. Recapitula as grandes dívidas que os israelitas tinham para com Deus. A vocação de Abraão, a libertação do Egito, a vitória sobre os amorreus, o plano frustrado de Balaão, a travessia do Jordão, a tomada de Jericó e, por fim, o extermínio dos cananeus. É bênçãos sem conta. É além do que merecemos. E vem a grande pergunta que Josué chega para esse povo.
E é o tema da pregação de hoje. Quem é o seu Deus? Quem é o nosso Deus? Escolha hoje a quem servais. Escolha a quem você serve. A quem estamos servindo? Quem é? Quando pensamos nessa pergunta, lembramos logo do texto de Mateus. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É um texto que dá o exemplo do dinheiro, mas que fala num contexto geral. Quando falamos da idolatria, não falamos somente de imagens de esculturas ou de algum deus. Adorar uma vaca, um boi, não sei, enfim. Não somente nisso, mas tudo que amamos além de Deus é idolatria. É isso que Josué deixou bem claro. Tem crentes que amam mais o dinheiro, amam mais os filhos, esposa ou esposo, seu trabalho, a si mesmo, mais do que Deus. Isso podemos ver a respeito de Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Neste mandamento podemos ver que não há brechas para a idolatria. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, toda a tua alma e todo o entendimento, de todo o coração. Não é esse, é esse. Coração. Todo entendimento. Tem que entender que Jesus, que Deus é o único que pode nos salvar. Foi o único. Jesus foi o único que deu a vida por nós. E eu trouxe 3 pontos para vermos aqui sobre a idolatria. Coisas que nós idolatramos. Primeiro ponto, dinheiro. Muitos de nós adoramos o dinheiro mais do que Deus. Preferimos ganhar dinheiro, correr atrás do dinheiro do que às vezes vir à igreja. Temos o costume de dizer que tudo que ganhamos foi através do dinheiro. Não pensamos nem em Deus. Não passa pelas nossas cabeças que foi Deus que deu todos os meios para ganhar esse dinheiro. Ou foi Deus que deu esse dinheiro. Não passa. Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Não faz sentido adorarmos a um dinheiro, a querermos aquele dinheiro. Não faz. Porque mediante a isso, vamos ficar obsessos disso. Obsesso. Não faz sentido. É um tolo. Uma pessoa incrédula. Como o próprio Cristo diz em Lucas: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Como é difícil. Jó, quando foi tentado, é um exemplo de gratidão. A Bíblia diz que Satanás estava passando onde os anjos estavam se apresentando diante de Deus. E Deus havia chamado e falou de Jó: viu meu servo Jó? Homem íntegro, homem temente, fiel a mim. E Satanás diz: também, com tudo que ele tem, quem é que não é fiel ao Senhor? Quer dizer, Satanás diz: o Senhor está comprando a fidelidade dele. O Senhor está comprando ele para servir você. Foi isso que Satanás quis dizer com isso aqui. E Deus disse: então vá, mexa com tudo que ele tem, só não mexa
com ele. Só não mexa com ele. Então, a riqueza de Jó foi tirada. Na noite, Jó era o homem mais rico do Oriente. E na manhã, era o homem mais pobre do Oriente. Mas, a gente vê no verso 20 e 21 do capítulo 1. Então, Jó levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e se lançou à terra, e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem de nós, ao perder tudo, faz isso que Jó fez? Quem? Será que nós teríamos capacidade para isso? É uma pergunta reflexiva. Porque Jó não perdeu só o dinheiro, mas também perdeu seus filhos. Seus filhos estavam no pacote. Tudo que Jó tinha, todo o zelo de Jó pelos seus filhos, pela sua riqueza, tinha sido acabado. Mas Jó continuou firme. Jó continuou adorando a Deus. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar firmes, meus irmãos. Não sejamos avarentos. Ame a Deus além do dinheiro. Devolva o que é de Deus. Os 10%. Devolva tudo dos 10% a Deus. Eu não estou falando só de dinheiro. Quando a Bíblia diz que devemos dar tudo que é nosso, 10% de tudo que é nosso, significa tempo também. Qual o nosso tempo para Deus? Não temos. Temos prioridade para outras coisas do que para Deus. Temos 24 horas para fazermos o que quisermos. E a Bíblia diz que temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Não temos. Então não sejamos avarentos. Tudo que temos hoje é por causa da misericórdia de Deus. As bênçãos de Deus tocam em cada um de nós. Tudo é Deus. Não podemos nos esquecer disto. Que tudo que temos foi Deus que deu. Foi as bênçãos de Deus em nossas vidas. Segundo ponto, família. Há um ponto que temos que ver é que temos que amar nossa família e não adorar. Existe essa diferença. Isto é, a diferença de amar e idolatrar a família. Quando você ama a sua família, você preza, você cuida no Senhor. Satanás não abala, não há espaço para quedas. Podemos dizer, não, a família é o centro de tudo. A família é a base. A família é importante. É importante. Mas não podemos idolatrar a família. O que é da família sem ter o pilar central? O que é da família sem o sustento? Não é nada. A nossa família, sem Jesus Cristo nela, não é nada. E para que a nossa família seja de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos amar o nosso Deus primeiro. Porque temos que repassar isso para a nossa família. Porque temos que repassar isso para a nossa família. Podemos ver o exemplo de Jó novamente, que ensinava a sua família sobre Deus, fazia seus filhos se santificar,
orava por eles, ensinava a sua família que Deus é o único a ser adorado. Ensinava. A Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada para sacrificar ovelha para os seus filhos, chamava ele para se santificar. Então, Jó, ele amava primeiro o Deus que ele servia. E mediante amando primeiramente a Deus, ele tinha condições de amar a sua família, porque ele cuidava. Porque ele cuidava. Mas o que mais vemos hoje é uma idolatria familiar. E com isso vem as consequências. Filhos que desrespeitam seus pais, pais que iram seus filhos, famílias destruídas, famílias sem base, famílias em pedaços. É isso que vemos. Tem uma pesquisa no meio secular sobre o que é mais importante, a família ou a fé. A família era 40% da votação, a carreira era 34%, o dinheiro 23% e a fé com 20%. Você viu que o negócio estava lá? A fé em Deus está lá embaixo. Essa pesquisa foi feita justamente para um debate sobre idolatria da família, ao qual em uma igreja americana as pessoas idolatram suas famílias, que para eles a idolatria são só falsos deuses. E a pesquisa levada dentro da igreja chegava a quase passar o limite da fé dos irmãos. Então temos uma consciência, temos um pensamento totalmente errado. Esse é o risco que corremos. Yuri fez a participação dele sobre o que foi falado ontem, ministrado ontem no culto dos jovens. Mateus 6, 46 ao 49. Se olharmos bem, o texto começa: e por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Que alicerce é esse? E ele deu cola nesse instante. Jesus Cristo. Se não edificarmos a nossa casa em Jesus Cristo, ela vai cair. Se não ensinarmos os nossos filhos, nossos pais, avós, nossos amigos, familiares, que Jesus Cristo é o nosso alicerce, o único que deve ser adorado, o único que deve ser amado, a casa cai. E depois que cai, aí a boca esquenta. Se deixarmos a nossa casa cair, a boca esquenta. Porque Cristo diz: por que me chamar de Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu mando? É simples você chegar e dizer assim, chegar para Jesus e dizer: eu aceito Ele como meu Senhor. A gente quer aceitar Ele como meu Senhor. Só esquece como Salvador, só esquece como Senhor. É por isso que a gente pergunta: aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida? Ele vai lhe salvar, mas é seu Senhor. Como eu já falei, Ele nos comprou na cruz para fazer a vontade dEle. E somos aqui seus imitadores. Ame a sua família e deixe Jesus ser a base.
Faça com que sua família imite a Cristo. Traga a sua família para a igreja. Louve ao Senhor, porque uma família debaixo da graça é uma família feliz, forte e restituída. Uma família debaixo da graça é uma família feliz, forte e restituída. Esse é o segredo. É simples. E o terceiro ponto é que a maioria das vezes adoramos a nós mesmos. A adoração a si mesmo, a nós mesmos. Acho que podemos pensar, isso é impossível, não existe isso. No meio, está errado, não existe. Existe. Existe mesmo. Temos casos na Bíblia sobre isso. Pessoas que se acham demais, pessoas que si próprios se idolatram, que fazem sua própria vontade, pessoas que se acham o máximo, que não precisa de Deus. E um exemplo disso é Davi. Davi chegou a esse ponto. Se olharmos em 2 Samuel, capítulo 12, quando o profeta Natã chega para Davi para falar do seu pecado, o profeta Natã chega para Davi: Davi, quero que você julgue um caso. Davi pode dizer. Existia 2 homens, um rico e um pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, tinha um pasto, gado, enquanto o homem pobre só tinha uma cordeirinha. Uma certa vez, o homem rico recebeu um viajante, não queria matar um dos suas novilhas e pegou a cordeirinha do homem pobre e botou para o viajante comer. Davi se levantou, furioso, e disse: este homem deve morrer e deve restituir 4 vezes mais. Natã disse: esse homem é você, Davi. Esse homem é tu. Davi estava num ponto, Natã chegou aqui, estava num ponto que tinha se esquecido de Deus. No texto passado, no capítulo 11, no tempo da primavera, os reis saíam para guerrilhar, e Davi não foi. Davi tem um costume de orar toda vez que ia para uma guerra. Toda vez que iniciava uma guerra, Davi estava em oração. Davi clamava com o seu povo, Davi estava presente, mas Davi não estava nessa. Davi se estava sentindo bam. E se a gente for pensar bem, da maneira que Natã chegou para Davi, eu acho que Natã pensou: se eu chegar diretamente para ele, do jeito que ele está, dizer, você pecou, é arriscado ele mandar eu me matar. É arriscado ele mandar eu ir para a forca, porque ele é rei, é a autoridade máxima. Então o profeta abordou a seguinte parábola. E muitos de nós nos adoramos, irmãos, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. E a gente retorna esse texto de Josué e vê o quão Josué estava furioso com o povo, por muitos estarem adorando outros deuses, adorando dinheiro, família, a si mesmo, e por aí vai. E por aí vai. Mas o que Josué deixa claro para nós está no versículo 14 e 15, que diz: agora, pois, temei ao Senhor. Quer dizer, se vocês querem servir a Deus, se vocês querem continuar no caminho de Deus, servir somente a Ele, glorificar somente a Ele. Jogue os seus deuses fora.
Esqueça suas antigas manias. Esqueça sua vida de idolatria. E adore somente a Ele, ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga ao mesmo. Deixe o Senhor tomar de conta de suas vidas. Deixe Deus como pilar central. Não há outra pessoa, não há outro Deus, só Ele é o único Deus. Não há quem recorra, não há quem corra atrás de nós quando estamos no fundo do poço. Não há. Somente. Foi Jesus que morreu por nós na cruz. Somente. Foi chicoteado, cuspiram no seu rosto, foi espancado, foi crucificado, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia por nós, para que nós façamos a vontade dele. Não vamos ser ingratos. Vamos buscar servir a Deus, vir à igreja, participar dos cultos. Sei que estamos em um momento crítico, mas Deus está no controle de tudo. Muitos criticaram as igrejas quando disseram que ia retornar. Criticaram as igrejas dizendo que o índice de coronavírus ia aumentar. Eu nem escuto mais essa doença por aí por fora. Depois que as igrejas abriram, nem escuto mais aí por fora. Nem em jornal, até os debates que tinham na internet tá sobre outro assunto. O assunto já voltou para a política de novo. Não tem. O problema é que nós esquecemos que temos um Deus que pode todas as coisas. Esquecemos que um Deus está no controle de tudo. Não estou dizendo que vamos ficar imunes estando com Deus, mas tomando todos os cuidados, Ele irá nos ajudar e nos abençoar. Amém? O louvor vai vir cantar mais um louvor para encerrarmos e para partirmos para a ceia. E o louvor que vamos cantar agora é Jesus, o plano perfeito. Meditem nessa letra. Louve. Cantem conosco, a letra está aqui em cima. Vamos louvar. Vamos ficar de pé para louvarmos juntos essa música. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez
a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Amém. Amém, meus irmãos? O plano perfeito foi dado para nos salvar, sem nenhuma falha. E vamos para a nossa ceia, lembrando que
A ceia é para crente. A ceia do Senhor foi instituída para crente somente. Não podemos proibir que ninguém tome, mas para lembrar. Em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler primeiramente o verso 28. Que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu vou dar 1 minuto para nos examinarmos. Quem estiver com algum problema, com algum irmão, este é o momento. Orem a Deus. Eu vou dar um minuto. Amém? Venhamos pegar o pão e o vinho, que é o suco de uva, né? Oi. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23.
Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido de vós. Fazei isto em memória de mim. Comemos o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomamos o cálice. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia e de bondade, obrigado, meu Pai, por mais este evento da ceia, por mais esta festa, meu Deus, por mais este encontro. Abençoe, meu Deus, cada um de nós, que possamos, meu Pai, adorar somente a Ti, que possamos, meu Deus, buscá-lo somente a Ti, meu Pai. Abençoe nossas famílias, nossos lares, a nossa casa, meu Pai. Dai-nos coragem para prosseguir o Teu ide, fazer Tua vontade. Leva-nos, cada um de nós que está aqui, para os nossos lares em paz, que nada de mal nos aconteça, mas que sempre seja feita a Tua vontade, meu Pai. Assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um aviso. Amém. Amanhã nós temos nossa live, que geralmente nossa live ela é no Instagram de Quequé Câmara, que são nossos âncoras, né? Porém, eles estão viajando. Então, amanhã, a nossa live evangelística vai ser no Instagram da igreja. Igreja Batista Regular da Fé Santo Antônio. Quem não nos segue, vai lá, segue a gente, que amanhã quem vai apresentar a live vai ser eu e Conceição, às 19 horas, certo? Então, contamos com a participação de todos. Boa noite, até a próxima, se Deus quiser.